Gente, estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que muitas vezes a gente não para, né, para analisar na nossa vida, que é as coisas que a gente já possui, né. Eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso porque a gente tem inúmeros motivos para agradecer, porque Deus tem nos proporcionado várias coisas, né. E nós temos que ver na nossa vida se nós não estamos errando em algo, né. Às vezes a gente é muito bom para cobrar dos outros um resultado, uma atitude, mas a gente esquece que as nossas atitudes influenciam como as pessoas vão nos tratar, né? Então, por exemplo, se a gente quer que alguém tenha mais admiração, a gente precisa ter comportamentos que façam com que essa pessoa nos admire. E eu vejo que o problema é justamente esse, né? A maioria das pessoas, e eu me incluo nessa também, porque eu também sou uma pessoa, né? Muitas vezes me vi cobrando do outro, a atitude do outro, porque eu quero que essa pessoa me valorize mais, que essa pessoa tenha tal postura. E nisso a gente olha só para o outro. Mas a gente tem que pensar, o que é que eu estou entregando para outra pessoa? Será que eu estou dando motivos para essa pessoa me admirar? Será que eu estou dando motivo para essa pessoa gostar de mim, querer estar perto de mim, achar minha companhia agradável, sabe? Gente, eu assisti um filme de terror que eu não gosto, geralmente filme de terror, tá? O nome do filme se chama Obsessão. E mesmo sem gostar, eu assisti por quê? Vou explicar a vocês o porquê eu assisti esse filme de terror, sendo que eu não gosto. Porque eu não gosto de susto, essas coisas. O povo diz, mas é questão do filme. E também porque envolve o mundo espiritual e acaba que o filme de terror acaba sendo uma brecha, uma legalidade que você cria, né, traz para dentro da sua casa aquela questão espiritual. Mas eu quis assistir quando eu descobri que esse filme Obsessão falava a respeito de sentimentos humanos. E que um cara meio que faz um pedido, né, uma magia lá, para poder ter a menina na vida dele. E esse feitiço é quase como se fosse uma amarração amorosa, né? Então, por conta do contexto da história, eu achei interessante assistir. E nesse vídeo, né, nesse filme, quer dizer, que eu assisti, eu percebi uma coisa, né? Eu percebi que esse cara, ele queria o amor a todo custo dessa moça, mas ele não, assim, não tinha feito algo necessariamente para fazer ela admirar, ela gostar dele, ele simplesmente só queria ser amado. Então, assim, ele foi muito egoísta porque ele fez basicamente um feitiço, né? Invocou um feitiço para que a menina que ele gostava gostasse dele, mas ele não fez nada para que ela gostasse dele. Ela não enxergava ele como um parceiro romântico justamente porque ele não tinha atributos, ele não tinha coisas que fazia com que ela gostasse dele, sabe? Então isso me fez refletir como o ser humano ele é egoísta. Ele quer uma pessoa a todo custo, sendo que a outra pessoa não queria ele, entendeu? Então, mas tem ser humano que é assim, não, eu quero essa pessoa. Acontece o que acontecer, eu quero que tal situação dê certo, eu quero tal pessoa e tal. Força a barra. E isso é egoísmo, porque você tem que querer uma pessoa que também te quer. Porque você tá com uma pessoa que não gosta de você, você tá com uma pessoa, né, que já deixou claro que não tem sentimento por você, você tá ali forçando a barra, isso é uma atitude egoísta, sabe? E aí tem pessoas que dizem, não sei porque eu gosto de fulano, fulano não gosta de mim. Eu não sei porquê, tal coisa, tal coisa. Não valoriza o que tem, às vezes tem do lado uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que se você investisse, aquela pessoa daria certo com você, mas você não quer a pessoa que te quer, você quer a pessoa que não gosta de você, que não lhe enxerga do mesmo jeito, que vê você como um amigo, como uma amiga, a tal famosa friend zone, né? Então, assim, o que eu acho sobre isso, né, que é uma forma de egoísmo, né, principalmente quem busca essa coisa de amarração amorosa e tudo mais. Gente, eu acho isso extremamente egoísta, sabe? Porque ninguém é obrigado a corresponder com os seus sentimentos. E veja que quando você busca uma amarração amorosa para fazer alguém gostar de você, é egoísta porque você está mexendo com o livre-arbítrio do outro. Deus, ele deixa as pessoas à vontade para elas fazerem suas próprias escolhas. Lógico que todo mundo tem consequência das suas escolhas, mas ele deixa as pessoas à vontade para escolher o que bem entender. E as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, né? De não gostar da gente. Eu posso gostar de uma pessoa, tudo bem, mas essa pessoa necessariamente não tem obrigação nenhuma de gostar de mim. Então, uma pessoa só gosta de mim, por quê? Porque eu cultivei aquele sentimento, entendeu? Eu fiz por onde obter aquele sentimento. E é isso que as pessoas precisam entender. Se você quer que uma pessoa goste de você, não seja uma pessoa egoísta, não seja uma pessoa mesquinha. Tenha atitudes que façam com que a pessoa te enxergue de outra forma, como? Gerando admiração. Ninguém consegue gostar de outra pessoa sem a admiração antes. Sem o cultivo, sem... Você tem que ver o que é que você precisa fazer para que essa pessoa se apaixone por você. O que é que você precisa fazer para que essa pessoa admire mais você. Às vezes você está com um comportamento totalmente errado e você quer a todo custo alcançar a admiração daquela pessoa. Você já investiu, você já fez sua parte, você já fez tudo que era possível para fazer essa pessoa gostar de você. Só que a pessoa continua não gostando. O que você precisa fazer? Partir para a próxima. Valorizar quem te valoriza.
dê seu tempo, dê o seu carinho, seu amor, sua atenção para quem também quer a mesma coisa, entendeu? Eu também, há muito tempo atrás, né, agora eu tô num compromisso, como vocês podem ver por essa aliança, mas há muito tempo atrás eu também já gostei de uma pessoa que não gostava de mim, quando eu era criança, adolescente e tudo mais, porque eu era imatura. Eu era imatura para entender que o amor, ele não se força, que o amor não é sobre você correr atrás, que o amor não é sobre você mendigar. O amor, ele vem naturalmente, quando uma pessoa ela é compatível com você. Quando a pessoa ela percebe que é compatível com você, você vai conseguir se dar bem com a pessoa. Não adianta você ter um sentimento por alguém que não tem compatibilidade. A única compatibilidade que você tem, às vezes, é a atração física. Você acha outra pessoa bonita, interessante, mas às vezes de personalidade você não combina com outra pessoa. De princípios e valores você não combina com aquela outra pessoa. Então, não necessariamente você vai conseguir dar certo com alguém só porque, eu acho essa pessoa bonita, eu me atraio fisicamente, e aí eu quero essa pessoa e... Não, entendeu? Só se atrair fisicamente não é o suficiente para manter o amor. Por quê? Porque a aparência um dia acaba. A gente envelhece. Então, a aparência que você tem quando jovem, você não vai ter na fase idosa. Então, se não tiver algo a mais, o amor ele não se sustenta, né? Hoje em dia, com a maturidade, eu percebo o amor de uma forma diferente. Eu percebo que o amor, ele não é só sobre coisas triviais, coisas supérfluas, não. O amor, ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo. O amor, ele é uma escolha, né? Uma decisão diária. Você todo dia, mesmo com defeito, mesmo você vendo defeito daquela pessoa, você vendo, às vezes até alguns comportamentos do outro que te irrita, né? Porque não é porque você gosta de uma pessoa que tudo que a pessoa faz, você vai aplaudir, tudo que a pessoa faz vai ser interessante, que você vai gostar, não. Tem tique, hábitos, toque que algumas pessoas têm que você é insuportável para você. Só que você olha por todo o contexto, né? A pessoa ela tem mais qualidade do que defeito. Então você tem mais motivos para ficar naquele relacionamento do que sair. Mas não significa que a pessoa que você ama, muitas vezes ela vai fazer tudo o que você gosta. É normal. A pessoa que você ama, às vezes tem um comportamento que você desaprova, que você não acha interessante. Por quê? Porque não é porque aquela pessoa tem um determinado comportamento que significa que você simplesmente vai abaixar a cabeça e dizer, não, é a pessoa que eu amo, né? Se ela tomou essa decisão, eu vou simplesmente baixar a cabeça, deixar a pessoa decidir, principalmente quando a pessoa ela vai se prejudicar com a atitude dela e ela vai prejudicar também quem tá junto. Ou seja, você, se você tá num relacionamento com uma pessoa que você ama, né? Você vai acabar sendo prejudicado, às vezes, por uma atitude da pessoa. Então, você também precisa se colocar na situação, precisa conversar. E assim, gente, sempre entendam isso, entendeu? O amor, quando for para ele vir na sua vida, você não vai precisar forçar nada, tá? Um dos maiores indicadores, né, de que esse relacionamento não vai dar certo, não vai pra frente, é se você precisa estar correndo atrás. Se você percebe que você tem que estar forçando a barra, como se você estivesse quase obrigando uma pessoa a te amar. O amor, ele não é sobre isso, entendeu? Ou o amor quando ele é muito abusivo, o amor quando aquela pessoa, ela não deixa você ter uma vida, não deixa você ter uma liberdade. Tem gente que não quer que você tenha amigos, não quer que você saia sem a pessoa, não quer que você visite sua família, não quer que você faça absolutamente nada sem a pessoa estar ali envolvida em alguma coisa. Isso é abusivo, por quê? Porque você tem uma vida. Independente se você tem um relacionamento, esse filme Obsessão me trouxe essa reflexão também, né? Que independentemente de você estar dentro de um relacionamento, você também tem uma vida. Você não tem só aquele relacionamento para dar atenção, você tem familiares, você tem amigos, você tem trabalho. A sua vida, ela precisa girar também em torno de outras coisas, entendeu? Você tem trabalho, você tem outras prioridades. Por exemplo, eu tenho um filho. Eu preciso também dar atenção ao meu filho, sair com meu filho, brincar com meu filho. Se o meu parceiro conseguir ir comigo para esses passeios, bem. Mas se o meu parceiro, por algum motivo, não conseguir fazer os passeios junto com meu filho, eu vou sozinho com meu filho. Por quê? Porque a relação que eu tenho com meu filho é separada. Independente da relação que eu tenho com meu parceiro, eu tenho uma relação também individual com o meu filho, né? No contexto familiar, que eu tô dando um exemplo. Então, a gente também precisa cultivar outros tipos de relacionamento, mas tem gente que não. É lógico que o filme é de terror, então eles exageram, bota o fator sobrenatural para dar aquele medo e tal, e trazer aquelas cenas mais impactantes. Mas, infelizmente, existem pessoas obcecadas por outras nesse nível. Por que vocês acham que acontecem esses casos aí de feminicídio? Né, de agressão do homem agredindo a mulher, porque a mulher às vezes usa uma roupa que ele não queria, porque terminou o relacionamento e ela já tá com outro e ele não aceita, mesmo ela já tendo terminado tudo, e aí persegue, mata tudo. Por que vocês acham? Porque a pessoa vira uma obsessão, isso não é amor, entendeu? Porque tem a diferença, amor, você quer ver o outro bem, você não quer machucar os sentimentos dos outros, você quer ver a pessoa feliz, então mesmo que a pessoa não esteja com você, você pensa o quê? Que a pessoa viva feliz. Eu amo essa pessoa, então eu quero o melhor para ela. Se ela estiver comigo, bem. Se ela não estiver comigo, bem também. Porque o que importa para mim é ver a pessoa que eu amo feliz. Então, se a pessoa que eu amo diz para mim que não quer mais estar comigo, eu não vou odiar ela. Eu não vou perseguir ela, eu não vou fazer mal, eu não vou ser uma louca obcecada. Não.
porque eu quero que a pessoa seja feliz. Então, a pessoa que ama a outra pessoa quer ver a outra pessoa livre, livre para ser quem é, livre para viver sua própria vida, nem que seja para viver longe. Então, uma pessoa egoísta, ela não suporta ver o outro seguindo em frente, o outro sendo feliz longe dela, como se fosse assim, um insulto, entendeu? Como se fosse um insulto. Como assim você tá conseguindo ser feliz com outra pessoa? Como assim você não me vê como ar para respirar, entendeu? Que, assim, como é que você consegue ver sentido na sua vida sem mim? Como se você fosse a última bolacha do pacote, né? Como se só com você a pessoa tivesse a possibilidade de ser feliz. Não, entendeu? Existem outros seres humanos na Terra. Às vezes você não deu certo com aquela pessoa também não deu certo com você, mas você pode dar certo em outros relacionamentos, assim como aquela pessoa, né, pode ter a chance de ser feliz com outra pessoa, viver outros relacionamentos, viver outra coisa, principalmente se aquele relacionamento não deu certo por algum motivo, sabe? Então, o filme, né, Obsessão, ele me trouxe essa lição, né? É um filme aí recente, um filme criado, o diretor foi um youtuber, né? Ele que criou aí esse filme, um filme de baixo custo, que arrecadou aí $500 milhão, se não me engano. A informação que eu recebi foi essa, que arrecadou $500 milhão, e assim, eu achei que foi um sucesso, né? Foi um estrondo, porque de acordo com o investimento, né, do filme, ter dado esse tanto de arrecadação realmente foi algo assim gritante, né? Então, gente, refletindo sobre esse filme, né, teve alguns momentos do filme que eu tive um susto, que é normal, né, no momento do carro mesmo, né, que... Só um momento, gente, coisa aqui me engana. No momento do carro, que ele tava conversando com a mulher, né, que ela disse que era pra ele ter beijado ela, que ela tava à esquerda e tudo mais, e aí a namorada dele foi lá, acabou com a vida da mulher. Gente, naquele momento, ela chegou do nada, né, quebrou o vidro com o tijolo e tudo mais. Gente, nesse momento, meu Deus do céu, tava do lado do pai do meu filho. E aí isso me ajudou a não ficar com tanto medo, mas naquele momento, gente, o medo que eu senti, meu coração ficou assim, ó, pum, 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 sabe? Porque eu não sou acostumada a assistir filme de terror. Como eu disse aqui no vídeo pra vocês, eu não sou acostumada a assistir vídeo de terror, porque susto, eu não gosto. Aí pode meu filho disse, mas a graça do filme de terror é isso, você tem a adrenalina, você tem a emoção do filme. Eu digo, mas eu não gosto. Simplesmente não é pra mim, gente. Envolve a questão espiritual, como eu disse a vocês, do motivo que eu não assisto, porque abre brecha espiritual, né, de acordo com o que eu acredito, porque eu sou cristã, mas também por conta desses fatores. A emoção de medo é uma emoção assim que eu não gosto. Pra mim, eu acho muito desconfortável. Tem gente que gosta de sentir esse tipo de emoção, né? Mas eu não gosto, eu acho desconfortável. Mas, a respeito das reflexões sobre o amor, eu acho isso, né? Muita gente assistiu o filme, viu tudo o que a moça causou, e é muito fácil você assistir o filme e você colocar a culpa na moça, entendeu? Porque ela tá enfeitiçada, foi ela que acabou com a vida dos outros, mas na verdade eu acho, gente, que o verdadeiro vilão foi o homem. Foi o protagonista. Por quê? Porque ele que fez o pedido, ele que foi egoísta. Por que ele não aceitou que ela não amava ele? Simplesmente devia ter aceitado. Não, ela não me ama. Eu enxergo ela dessa forma, mas ela não me enxerga. Então, tá tudo bem. E, assim, a gente pode dizer, mas ele não acreditou no começo que a magia poderia dar certo. Ele só fez por fazer. Mas... Não, no fundo ele acreditou. Porque, assim, se ele não acreditasse que existia a possibilidade da magia acontecer, ele não teria tentado, né? Ele não teria quebrado o negocinho lá e teria falado. Ele não teria feito isso se ele acreditasse que não tinha probabilidade nenhuma de acontecer. Então, no fundo, se ele fez isso, é porque no fundo, ele acreditava que tinha possibilidade de acontecer e realmente teve, realmente aconteceu, né? Então, o amor não é egoísta, o amor ele não visa os próprios interesses, como lá diz na Bíblia, né? Que o amor, ele não busca os próprios prazeres, assim, acima de tudo, entendeu? Porque uma pessoa que ela só pensa no próprio umbigo, no próprio sentimento, ela não ama. Ela não sabe, na verdade, o que é o significado do amor. E tem muita gente por aí que às vezes tem uma paixonite, né? Tem uma paixão aí que, de acordo com a ciência, dura 2 anos, né? Tem uma paixão e acha que é amor. Só que às vezes não sabe o que é o significado do amor, não sabe o que é amor escolha, que amor não é borboleta no estômago, não é aquele friozinho na barriga, não é, entendeu? Eu já senti esse friozinho na barriga e tudo mais, e é paixão, gente, é paixão, entendeu? É algo que realmente vai passar, entendeu? E a gente não pode basear um relacionamento na paixão, porque ela tem prazo de validade, vai acabar, e aí quando a paixão acabar, quando o friozinho na barriga acabar, você vai chegar e vai dizer que acabou o amor, sendo que na verdade o amor nem chegou a começar. Porque o amor começa depois que a paixonite acaba. Depois que passa essa fase da paixão, essa fase da idolização, que você olha pra pessoa e você enxerga a pessoa perfeita, você não enxerga defeito. Quando você tá apaixonado, você não vê defeito nenhum da pessoa. A pessoa pode fazer o que for na sua frente,
falar o que for, que você meio que vai passar por cima, você vai entrar uma justificativa, uma desculpa para o comportamento da pessoa. Mas depois que a fase da paixão acaba, você começa a enxergar de fato quem ela é. E aí, nesse momento que você começa a enxergar os defeitos e você escolhe ficar, escolhe permanecer, aí sim. Aí sim você começa a amar a pessoa, porque aí você tá decidindo que aquela pessoa de verdade vale a pena.